Mas afinal de contas, como é que Paulo indica as forças do mal que marcham contra a igreja? E o que ele quis falar quando ele utilizou a expressão fortalecei-vos no Senhor? E como nós podemos traduzir a expressão armadura de Deus? E que tipo de arma seria a espada do Espírito? E o termo também utilizado aqui, ciladas do diabo. Você sabe o que é que ele representa? Se você ficou curioso ainda que intrigado, fica conosco, que após a vinheta nós vamos conversar sobre esses assuntos. A paz do Senhor a você, espero que você esteja bem. No vídeo de hoje, vamos abordar aqui o último tema dessa lição, que foi tão edificante, que é a Igreja Eleita, que encerra oficialmente hoje com esse tema que é a batalha espiritual e as armas do crente. Foi uma jornada bastante enriquecedora para mim, eu espero também que tenha sido para você. E caso você não tenha acompanhado, faça isso não. Nós temos aqui os vídeos relativos a essa lição desse trimestre, eu espero que você, se por acaso perdeu algum, volta lá e acompanha, que vai valer muito a pena, eu creio, em nome de Jesus. Mas, sem demais delongas, eu convido você a abrir o seu material junto comigo, para que nós possamos ler, fazer a leitura oficial de hoje, que se encontra na Carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10 ao 20. Leamos juntos. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica, por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Glória ao Senhor Jesus. Portanto, já com o nosso material aberto, vamos extrair dessa leitura o texto áureo, que é justamente esse do capítulo 6, versículo 11. Vamos ler juntos, mais uma vez. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Glória seja dada ao nome de Jesus. E hoje, na verdade prática dessa lição, nós objetivamos aqui demonstrar que somente com a armadura de Deus o crente pode assegurar a vitória nessa batalha na seara espiritual. E o tópico central dessa lição é justamente o mesmo da verdade prática. Então, o início da nossa abordagem aqui no primeiro tópico tem por título Preparo Espiritual do Crente. Como deve ser feita essa preparação? E o apóstolo Paulo aqui indica uma coisa muito interessante, já logo de entrada, é que devemos ser fortalecidos no poder do Senhor, fortalecidos em Deus. O que ele quer dizer com isso, meu irmão? Ele quer dizer com isso que em nós mesmos, nós não temos condições de ganhar essa peleja. Essa peleja só é assegurada se nós nos fortalecermos no Senhor. Então, como é que nós conseguimos fazer isso? Ele nos dá aqui qual é o meio com que o cristão pode se fortalecer no poder do Senhor. Por meio do Espírito Santo, adquirindo uma nova mentalidade, vivendo uma vida de santidade e com essa aproximação do homem para com Deus, se fortalecer na comunicação com o Senhor e assim
se apresentar como um verdadeiro vitorioso, com essa vitória assegurada pela ação direta do Espírito Santo e trajando a armadura do Senhor. Porém, né, aqui muito curioso, até eu vou abrir um parêntese aqui, se você achou que eu não ia abrir mais parênteses, né, pelos vídeos, você se enganou, né? Vamos continuar aqui abrindo nossos parênteses. Parêntese. É engraçado que o Evangelho, ele não se preocupa em que as pessoas tenham receio dele. Porque, veja, até então Paulo, nos demais capítulos, quando iniciou a carta de Éfeso, ele veio mostrar, primeiro ele saudou, né, depois ele mostrou que o Espírito Santo é que ilumina e que capacita, falou das bênçãos espirituais, falou da eleição, da predestinação, e eles vinham conduzindo aqui dizendo que, ponto, era somente para os judeus, depois a muralha da divisão foi quebrado. Então veja que glorioso, né? Ele vem nos trazendo para essa realidade. E quando ele chega no final aqui, né, já terminando a carta, o que é que Paulo faz? Olha, mas, né, com tudo isso lhe assegurado, nós temos uma batalha a travar. Né? Por que falar da batalha agora? Né? Vamos convencer, é mais fácil mostrar um caminho florido, né? E você vê que o Evangelho ele traz muito de verdade. O Senhor próprio disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, fechando aqui esse parêntese, além da busca de nós nos fortalecermos no poder do Senhor através da força e da ação do Espírito Santo que habita em nós, o que é que nós podemos e devemos fazer? Irmão, se eu simplesmente ter essa nova mentalidade, não é? Essa mentalidade de Cristo na minha vida, se eu simplesmente tiver essa vida de santidade, que é fazer tudo o que Deus aprova e deixar de fazer tudo o que entristece o Espírito de Deus, eu tenho aqui assegurado a minha vitória nessa peleja aí, nessa guerra que nós vamos travar? Não. Não, porque o que você tem é comunhão. Né? Você tem conhecimento de Deus. Você fala com Ele. Você começa a ter uma intimidade com o Senhor. Mas para ter assegurado, você deve estar vigilante. Então, a oração é o que nós vamos tratar aqui no subtópico, vigilante em oração e súplica. A oração ela é necessária para que nós tenhamos essa intimidade com Deus, para que nós nos sintamos até a mesma vontade em chegar na presença do Senhor e ter essa segurança e essa convicção que nós chegamos à presença de Deus. Então a oração ela é a nossa arma. E de onde é que eu tirei isso? No livro de Lucas, capítulo 21, versículo 36. Você pode conferir aí depois. E há essa expressão, orando em todo tempo, em oração e súplica no Espírito. O que que Paulo quis dizer com isso? Ele quis dizer justamente que a oração ela é a nossa arma e deve ser acompanhada. É como se você imaginar aqui que você é um militar, está portando a sua arma, que é a oração, mas não está vigilante, você está desatento, você está no momento despreparado para você dar uma resposta imediata às astutas ciladas do inimigo. Eu acho que eu fui até muito feliz nesse exemplo. Então, de onde é que eu tirei também que somente a vigilância que nos assegura que nós possamos nos livrar das ciladas do astuto maligno? É no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2. No segundo tópico agora, vamos iniciar o conhecimento do campo de batalha. Né? Vamos começar a conhecer aqui qual é a área em que nós vamos travar essa luta. E ele indica aqui logo no primeiro subtópico as astutas ciladas do diabo. O que é que ele quis dizer com isso? Indica as armadilhas que o inimigo, que o nosso adversário planeja contra a nossa vida. E nosso adversário nada nem menos é do que o próprio diabo, o próprio Satanás e outras nomenclaturas que ele há advindo, mas de um termo grego chamado diabolos, que significa acusador ou caluniador. E onde é que está isso? No livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1. Irmão, se ele faz as armadilhas, o senhor tem como me dar alguns exemplos da armadilha do diabo? Eu sabia que você ia me perguntar, por isso que eu já separei aqui. Qual exemplo? Ele confunde, ele quer trazer a mentira como verdade. O que é que ele faz também? Qual é a outra tática que ele utiliza? Ele deturpa a escritura. Ele é dissimulado e também estimula a dissimulação, para que nós ficamos até, infelizmente, o termo aqui não pode ser escondido, né? Para que nós ficamos até parecidos com ele, né? Nós passamos a ser dissimulados como ele é dissimulado. Ele faz também falsos sinais, para que possa também ludibriar e enganar as pessoas.
Ele faz também acusações, por isso que ele é chamado de acusador. Ele semeia a incredulidade, a falta da fé dentro do coração das pessoas. E ele promove as ideologias anticristãs. São esses os exemplos que temos aqui de como é que ele trama contra a nossa vitória enquanto cristãos. Mas o conflito aqui, Paulo ainda acentua que o conflito é contra o reino das trevas, que é o segundo tópico, é o segundo subtópico aqui da lição. É o conflito contra o reino das trevas. Pontuando que nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, mas sim contra as hostes sob o comando de Satanás. Ele fala aqui na área da batalha. Né? Em que área se dá? A área da batalha se dá no mundo espiritual, né? Onde ele fala aí no termo regiões celestiais. E o que ele quis dizer com esse termo? Não é curioso, né? Regiões celestiais. O termo regiões celestiais é porque outrora, antigamente, o pensamento era que o céu tinha vários níveis. E dentro do último nível seria as habitações inacessíveis de Deus, onde Deus habita junto com os mais puros seres celestiais. Aí sim seriam as regiões celestiais. Outros dizem que regiões celestiais é onde existem essas influências dos espíritos celestiais. Mas o verdadeiro significado dessa expressão nós devemos extrair do contexto em geral. Então foi só para dar uma pincelada aqui sobre as possibilidades de interpretação desse termo regiões celestiais. Mas a área da batalha também ela é tanto individual quanto coletiva, quanto a igreja. E quanto é que é individual? Nos nossos pensamentos, na briga que nós temos contra os desejos da concupiscência da carne, e tudo o que nós possamos fazer para que a velha natureza não domine, essa é a nossa batalha individual contra as hostes nos lugares celestiais. Porque existe uma influência do mal sobre a nossa vida, querendo que nós nos percamos, para assim tentar frustrar o plano de salvação de Deus para a nossa vida. Portanto, é coletiva também porque nós, como coletivo, somos considerados como a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, e é o que nós podemos também compreender da leitura de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 ao 9. As agências da potestade do ar é o nosso último subtópico aqui neste tópico. O que ele quis dizer com isso? Bom, são os títulos desses que marcham contra a igreja, a comando do próprio Satanás. E quem são eles? Ele classifica aqui como os principados e potestades. Esses são, na verdade, títulos que são atribuídos para demonstrar aqui que eles têm um certo poder, têm uma primazia e uma certa autoridade. Também tem outro título aqui, onde ele fala príncipes das trevas, que são líderes também que dominam outros anjos decaídos sobre o comando do caluniador, o Lúcifer, a maior representação maligna que nós temos dentro da palavra do Senhor. Um detalhe aqui, um parêntese meu. Aí, certa vez você pode até perguntar por que existem tantas influências malignas, tantas influências demoníacas, tantos principados, tantas potestades e anjos decaídos. Como o próprio nome decaído já lhe sugere, você lembra que quando Lúcifer foi banido das regiões das habitações de Deus, do céu, ele foi banido com 1/3 dos anjos. E certa vez Jesus disse alguma coisa interessante, disse que no céu tem legiões de anjos. E legiões já são uma quantidade muito grande, muito considerável. E inúmeras legiões de anjos, você imagina quantos anjos decaídos não chegaram a tornar-se servos do Lúcifer, né? do diabo. Bom, e agora com esse entendimento que 1/3 dos anjos caídos servem agora voluntariamente ao diabo para assim implicar em tentar o mal contra a igreja do Senhor, aí está o exército inimigo. Então, qual é a característica dessas entidades, desses hostes malignos? Eles são malignos, como o nome hoste já denota, né? Onde Paulo já coloca aqui essa expressão, hostes espirituais da maldade. Quem são eles? Os principados, as potestades e os príncipes das trevas. Portanto, eles têm outra característica também. Eles são astutos e sutis. Então, aqui falar um pouco da sutileza, e me parece que ele não precisa nem ser tão sutil mais,
Tem pessoas que, infelizmente, devido a um nível de cegueira espiritual que se encontram, parece que adoram ele como ele é, né? Com suas intenções malignas, com sua deturpação da verdade, que é a palavra do Senhor. Então, pessoas que já se entregaram na batalha e servem a ele de bom grado. É interessante e triste ao mesmo tempo a gente perceber que ele nem precisa mais se esconder. Ele pode vir escancarado e ele encontra adeptos a ele. Infelizmente, é o que se percebe nos dias de hoje com expressões de arte, né? Com a liberdade que a arte se esconde para afrontar o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus. E agora vamos abordar o último tópico da lição. Eu acho que eu ouvi você falar aquele já. As armas disponíveis aí, indispensáveis ao crente nessa batalha espiritual. Vamos ver de fato o que é aqui essa expressão armadura de Deus. A armadura completa de Deus faz uma referência a um termo grego chamado panóplia. Panóplia era um termo utilizado para descrever um soldado romano completamente armado. E aqui eu coloco aqui a palavra completamente em mais evidência ainda. Vamos dar um certo relevo a essa palavra, porque não é só com um item ou outro, mas com a completa armadura de Deus, que está assegurada a vitória para mim e para você. Então, a armadura também não é minha, não é sua. A armadura é a armadura do Senhor, que nos é dada através daqueles elementos de preparação que nós já falamos aqui no primeiro tópico. Se você não estava atento, volta o vídeo. Então vamos discorrer agora sobre a armadura. Vamos começar pelo cinto. O cinto da verdade que vai dar aqui uma mobilidade. E se refere aqui à verdade da mensagem da palavra do Senhor, né, de Deus. Então, o crente deve andar em verdade, para que assim ele possa ganhar mobilidade. Aqui eu vou abrir um parênteses, uma coisa curiosa, que eu acredito que não só eu espero, tinha esse termo cingir o lombo, como se fosse cingir o lombo de ombros. Não, senhor. Cingir o lombo é justamente colocar o cinto para que a vestimenta ficasse um pouco mais elevada, porque quem tinha a veste mais perto do chão era a nobreza. Os camponeses, os trabalhadores, tinham, e também os guerrilheiros, por questão de mobilidade, eles tinham a vestimenta um pouco mais elevada do joelho, justamente para dar essa facilidade. Se você não sabia, se você compactuava com isso, ou se você já se esclareceu há pouco sobre esse assunto, eu achava que era ombro. Não é ombro. Cingir o lombo, ter os lombos cingidos é justamente isso. As vestes um pouco mais acima, para que assim possa ganhar mobilidade. Então o cinto aqui representa a verdade. Nós temos também a couraça da justiça. A justiça do Senhor Jesus e a retidão do soldado, que mantém aqui a proteção dos órgãos vitais. Interessante, né? O soldado ali em batalha é quase que evidente que ele vai se machucar, que ele vai se ferir, que vai ocorrer ferimentos. Mas a couraça da justiça protege o que é essencial. E aí me vem um versículo à minha mente, que é que Deus não prova ninguém além das forças. E onde está esse versículo? Você já ouviu esse versículo? Isso é um versículo mesmo? Eu vou colocar essa enquete aqui. Quem poderia me responder se isso realmente é um versículo ou se é um dito da palavra? Porque você sabe que tem certas coisas aqui, já aproveitando o meu parêntese, que aquela expressão também, não cai uma folha seca sem que Deus permita. Você já ouviu também? Essa expressão não tem na Bíblia. Não tem versículo nenhum que diga essa expressão da forma que nós assim lembramos. Interessante, né? Então, se você sabe aí, comenta aqui com a gente, compartilha teu conhecimento também com a gente. Tem esse versículo, tem essa menção aí? Vamos pesquisar, vamos crescer na graça e no conhecimento. Então é a couraça da justiça. Qual foi a expressão que eu pedi para você pesquisar? Pesquise sobre Deus não prova ninguém além das suas forças. Então, a justiça nos protege, né? A retidão do soldado protege os órgãos vitais, para que ele não venha a sofrer
um dano tão grande que lhe ceife a vida. O calçado aqui era uma meia bota feita de couro com cravos embaixo para dar firmeza ao soldado. Então, essa firmeza é a firmeza da palavra, a firmeza do Evangelho. O Evangelho é imutável. Diz que ainda que venham os anjos pregar um novo Evangelho, um outro Evangelho que não seja esse, seja ele anátema, seja ele maldito. Portanto, é essa estabilidade, é essa segurança que o Evangelho nos dá. E outra arma também, ainda no Instituto de Defesa, é o escudo. O escudo era feito bem comprido, de couro e madeira, para proteger dos dados inflamados. Né? E dados inflamados é uma expressão bastante utilizada aqui dentro da palavra do Senhor, os dados inflamados. Então, a fé é o nosso escudo com o intuito de nos proteger desses dados. E o capacete da salvação, a nossa convicção de que nós estamos salvos em Cristo Jesus. E agora, uma arma, a única arma dada ao crente que tem a característica de ataque, que é a espada do Espírito Santo. E o que seria a espada do Espírito? A própria palavra de Deus. E ela é imprescindível para isso. Mas aqui a espada do Espírito Santo, ela é dita como uma arma, uma espada, não aquela espada longa, de longo alcance, onde você poderia ficar distante e guerrear e atingir o seu oponente. Mas é uma espada mais curta. É a espada romana. Lembra que a analogia que Paulo está fazendo aqui é de um soldado romano, completamente armado, mostrando que com a dimensão da espada ser curta, o inimigo se chega mais próximo de você. Então é corporal, é corpo a corpo, é pessoal e também coletivo essa nossa batalha. E o nome dessa espada pequena, né, essa espada curta, é o termo grego para ela é machaira. Então, com isso, vestidos de toda a armadura de Deus, né, que agora eu vou até dar uma reprise para que isso fique bem fixado na sua cabeça, existe o cinto. O cinto é da verdade, porque se você não tiver com o cinto da verdade, você passa vergonha. Né, é uma maneira de associar. A couraça é da justiça, né, a justiça de Deus e a retidão nossa que nos protege os nossos órgãos vitais, nos dá mais segurança. O calçado que nos dá a firmeza, né, nos dá a segurança da imutabilidade do Evangelho. O escudo da fé que nos protege dos dados inflamados, o capacete da salvação e a espada do Espírito. E a espada do Espírito tem essa dupla função, de ataque e de defesa, ao mesmo tempo. Com isso, estamos aqui diante do final dessa aula de hoje, né, encerrando assim oficialmente a lição desse trimestre. Eu espero que você tenha, junto comigo, aprendido, né, ter sido edificante para a sua vida, tanto quanto foi para mim, crescer no conhecimento do Senhor dessa forma. Temos novidades para a próxima semana. Você vai ver muita coisa nova aqui. Eu estou muito feliz, muito contente. Glória a Deus por isso. Eu estou muito feliz. Existiu muita movimentação no canal. Existem também coisas que vão acontecer para a semana que vão nos edificar ainda mais, principalmente a mim envolvido com esse trabalho. E novos integrantes aqui do Plena Gestão chegando, né, para participar junto comigo, me ajudar. Né, sozinho a gente não consegue fazer absolutamente nada. E eu queria pedir aqui a você, se você não é inscrito, faça isso não. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe para mais pessoas que possam gostar desse tipo de abordagem. Uma abordagem mais sucinta, o sumo da palavra de Deus aqui para a sua vida. Então, essa foi a minha pequena abordagem de hoje, essa visão panorâmica do tema. Eu espero que você tenha ficado aí instigado. E não esquece, temos aqui abaixo também na descrição o nosso quiz, para você testar aí o seu conhecimento acerca do tema. Eu agradeço a vocês terem acompanhado até aqui o final da lição. Um grande abraço e não esquece, hein? Para a semana nós temos aí uma nova lição para esse novo trimestre que se inicia para a glória de Deus. Fiquem na paz e até a próxima lição.